Os mistérios da Atlântida. Verdade, mito ou lenda perdida? Imagine um lugar onde templos brilhavam com ouro, a tecnologia era além do nosso tempo e uma sociedade inteira vivia em perfeita harmonia. Até que, em um piscar de olhos, tudo foi engolido pelas profundezas do oceano. Essa é a Atlântida, a lenda que há milênios sussurra sobre uma civilização perdida. Seria apenas um conto de fadas para crianças? A memória distorcida de um desastre real? Ou a prova de uma cidade tão avançada que a história simplesmente a esqueceu? Prepare-se para mergulhar nas profundezas desse enigma. Fique até o final, porque a verdade pode ser mais fantástica do que você imagina. Uma pequena pausa para você se inscrever. Isto me incentiva a continuar criando conteúdos para você. Ao contrário de muitos mitos que se perdem no tempo, a história da Atlântida tem um ponto de origem surpreendentemente claro. Os escritos do lendário filósofo grego Platão, por volta de 360 a.C., em seus diálogos Timeu e Crítias, ele nos presenteou com essa narrativa cativante. Platão descreve Atlântida não apenas como uma cidade, mas como uma poderosa ilha-nação, localizada majestosamente além das colunas de Hércules, uma referência ao que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Em suas palavras, Platão narra a ascensão e queda de um povo. Os atlantes, inicialmente, eram virtuosos e justos, vivendo em harmonia com os deuses e sua terra. Mas com o tempo, a arrogância e a ganância por poder começaram a corrompê-los. A descrição de Atlântida por Platão é de tirar o fôlego. Uma maravilha arquitetônica e tecnológica, com cidades concêntricas em anéis, canais navegáveis, agricultura próspera e uma marinha poderosa que ousou tentar conquistar o mundo conhecido. Era uma civilização que parecia ter alcançado o auge do desenvolvimento humano. No entanto, por sua impiedade e ambição desmedida, os deuses, liderados pelo todo-poderoso Zeus, decidiram que era hora de uma punição divina. E assim, em um único dia e noite terríveis, um cataclismo devastador, terremotos violentos e tsunamis gigantescos fez com que a ilha-nação afundasse para sempre nas águas profundas do oceano, desaparecendo sem deixar vestígios. A grande questão que divide historiadores e entusiastas até hoje é: Platão pretendia que sua história fosse um relato histórico verdadeiro de uma civilização perdida ou uma parábola filosófica? A maioria dos acadêmicos modernos tende a acreditar que a intenção de Platão era ilustrar suas ideias sobre a sociedade ideal e, principalmente, os perigos da corrupção moral e ambição desmedida. Era uma forma poderosa de ensinar uma lição, mas seja qual for a intenção original, essa história enraizou-se tão profundamente na imaginação humana que a busca pela Atlântida real nunca cessou. Apesar da provável intenção filosófica de Platão, a lenda da Atlântida é tão poderosa que a busca por sua localização real virou uma obsessão para muitos. Essa busca levou a uma série de teorias fascinantes, com propostas de locais que vão de ilhas no Mediterrâneo a fundos oceânicos misteriosos. Vamos conhecer algumas das mais populares. A primeira e talvez mais aceita teoria moderna sugere que a lenda da Atlântida foi inspirada na erupção vulcânica da ilha de Thera, hoje conhecida como Santorini, na Grécia. O cataclismo repentino e o desaparecimento de uma civilização poderosa sob as ondas teriam sido a semente para o conto de Platão, que teria ouvido a história contada e recontada por gerações. Outro local intrigante é a Bimini Road, nas Bahamas. No fundo do mar, próximo à ilha de Bimini, existem formações rochosas subaquáticas que se assemelham a uma estrada pavimentada ou um muro. Embora a maioria dos geólogos as considere formações naturais, resultantes da litificação, endurecimento de areias de praia ao longo do tempo, entusiastas de Atlântida as veem como evidências claras de uma antiga estrutura Atlante, uma parte de uma cidade submersa. A simetria e o alinhamento das rochas alimentam essa especulação. E claro, alguns interpretam a descrição de Platão de forma totalmente literal, buscando evidências de uma grande massa de terra afundada no próprio Oceano Atlântico, fora do Estreito de Gibraltar, exatamente onde Platão indicou. No entanto, a geologia oceânica moderna, com seus avanços em mapeamento de fundo marinho e estudo de placas tectônicas, não encontra indícios de um continente inteiro que pudesse ter afundado nessa região. As massas de terra continental são estáveis demais para simplesmente desaparecerem. Além dessas, teorias menos difundidas sugerem Atlântida em lugares tão diversos e improváveis quanto a Antártida, o Caribe, a Irlanda, a costa do Brasil e até mesmo a Indonésia. Essas ideias geralmente são baseadas em interpretações vagas de textos antigos ou informações naturais que são erroneamente identificadas como ruínas, sem qualquer suporte arqueológico ou científico robusto. Arqueólogos, geólogos e oceanógrafos têm investigado as alegações sobre Atlântida com o rigor da ciência, mas é claro, faltam evidências convincentes. Não há descobertas arqueológicas significativas que provem a existência de uma civilização tão avançada e vasta como a descrita por Platão que tenha desaparecido subitamente debaixo do mar. É muito mais provável que as lendas de
de cidades afundando e cataclismos devastadores, como a de Atlântida, tenham sido inspiradas por fenômenos geológicos reais e dramáticos. Terremotos intensos, tsunamis gigantes, erupções vulcânicas e a subida gradual do nível do mar são eventos naturais que são comuns em regiões costeiras e podem ter devastado comunidades antigas, gerando histórias de cidades perdidas sob as ondas. Histórias transmitidas oralmente ao longo dos séculos tendem a ser alteradas, embelezadas e adaptadas para propósitos narrativos ou morais. A história de Atlântida pode ser um reflexo disso, um evento real inflado pela imaginação e pela intenção filosófica. Por que Atlântida ainda nos fascina? Apesar da esmagadora falta de provas concretas, a lenda da Atlântida continua a ser um dos mistérios mais duradouros e cativantes da humanidade. Seu apelo reside em diversos fatores. A ideia de uma civilização perdida, incrivelmente avançada e tecnologicamente superior, que desapareceu misteriosamente, desafia nossa compreensão da história e nos intriga profundamente. Há um desejo humano inato por mistério, por enigmas e pelo desconhecido, e Atlântida oferece um campo vasto para a especulação e a imaginação. E claro, a mensagem moral de Platão é atemporal. A história serve como um conto de advertência sobre a corrupção, a arrogância e a inevitável queda de grandes impérios quando perdem seus valores. Atlântida, seja ela um mito puro, uma metáfora filosófica ou uma memória distante de um desastre real, permanece um poderoso símbolo da imaginação humana. Ela nos lembra da nossa capacidade de sonhar com o que foi e do que poderia ter sido, enquanto a ciência continua a desvendar os verdadeiros mistérios do nosso planeta. A lenda de Atlântida, assim como o oceano que a teria engolido, é profunda, enigmática e continua a nos chamar para suas profundezas, convidando-nos a sonhar. E se você gostou e quer conhecer mais curiosidades surpreendentes como esta, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este vídeo, pois conhecimento só faz sentido quando compartilhado. Mantenha-se saudável e até o próximo vídeo.